Oi, eu sou a Maria Eduarda Violim Lima, da PEI João Portugal, e hoje eu vou falar sobre o direito dos negros durante a Guerra Fria. É um trabalho de história sob a direção da professora Arlete. O movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi a campanha por direitos civis e igualdade para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Embora a Constituição americana garantisse direitos fundamentais a todos os cidadãos desde 1787, os negros tinham prerrogativas legais negadas por legislações estaduais com bases nos princípios dos direitos do Estado. A doutrina da incorporação, a partir de 1873, levou à gradual extensão dos direitos constitucionais fundamentais para todos os cidadãos. Na virada dos séculos, ativistas como Du Bois criaram a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, em defesa de igualdade racial e de progresso da comunidade negra. A decisão do caso Brown v. Board of Education na Suprema Corte Americana, em 1954, foi o fundamento legal para o fim da segregação racial, e Rosa Parks liderou no ano seguinte o boicote aos ônibus de Montgomery. Na década de 1960, Malcolm X, com um discurso mais virulento, e Martin Luther King, um pacifista, reclamaram o fim da discriminação institucional. A Marcha sobre Washington e a concessão do Prêmio Nobel da Paz a King, em 1964, trouxeram a atenção mundial para a causa afro-americana. A Lei de Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos ao Voto de 1965, ambas promovidas pelo presidente Lyndon B. Johnson, do Partido Democrata, codificaram as conquistas dos negros. Elas asseguraram o fim da segregação racial em espaços públicos, ainda que sejam propriedade privada, e o voto universal, independentemente do nível educacional ou condição social. A política de distensão no relacionamento hostil entre a União Soviética e os Estados Unidos e de redução do risco de conflito global declarado, contudo, em 1968, também contou com dois episódios mais representativos da situação política de ambos os países do que as negociações de cúpula. Em abril, o assassinato de Martin Luther King e, em agosto, a invasão soviética na Checoslováquia. Esses dois eventos são sintomas das crises políticas que engolfariam os regimes soviéticos e norte-americanos nos anos seguintes. Enquanto a busca de distensão pelos líderes soviéticos e norte-americanos lhes permitiu se apresentar mundialmente como pacificadores, as forças de segurança interna de cada um dos países se mobilizaram para enfrentar supostas ameaças domésticas. Os dissidentes políticos na União Soviética e o movimento Black Power nos Estados Unidos, embora ambos os movimentos tenham surgido em 1966. A morte de King na cidade de Memphis e a ocupação militar da Checoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia consolidaram-se e impulsionaram suas pautas e reivindicações. Tanto os dissidentes soviéticos como os ativistas do Black Power se enquadravam entre um grupo diversificado de atores políticos que, durante a metade dos anos de 1960 e no início dos anos 1970, acabou servindo de base para que os estudiosos chamam de Revolução dos Direitos Humanos, ascendente a partir de 1975. Porém, a abordagem de cada um desses movimentos políticos pela imprensa e da superpotência adversária não só era, por óbvio, totalmente diferente, mas também revela as distintas concepções dos direitos humanos e de segurança nacional vigente nos Estados Unidos e na União Soviética. No contexto de 1968, a visão oficial das esferas de poder interno nos Estados Unidos era de que as vitórias legislativas do movimento dos direitos civis de 1964
e 1965 já haviam redimido a imagem da América. Agora visto como um modelo de superioridade democrática, da mesma forma, essas conquistas eram concessões que legitimariam uma maior repreensão dos estados. A luta de libertação negra no restante da década de 1960. De fato, a imprensa soviética se manteve atenta à questão racial nos Estados Unidos, focando na continuidade do racismo institucional norte-americano com a perseguição dos ativistas afro-americanos de modo geral e do Partido dos Panteras Negras, em particular. Ainda que a maioria dos afro-americanos tivesse abandonado sua estreita aliança com a União Soviética no fim da década de 1960, uma realidade agravada pela morte em 1963 do notável intelectual negro Du Bois e a retirada do autor e cantor Paul Robeson de sua militância política pública, o combate ao racismo continuou a ocupar um espaço do campo discursivo soviético. Agora vou falar de duas das principais lideranças. A primeira é Martin Luther King Jr., que é considerado um dos mais importantes líderes de movimentos que conclamavam pela ampliação dos direitos civis aos negros estadunidenses nas décadas de 1950 e 1960. King era um pastor protestante pacifista e adepto das ideias de desobediência civil. De acordo com Gilberto Carvalho de Oliveira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, King considerava que a resistência não violenta e a desobediência civil não devem ser usadas como uma via para humilhar ou derrotar o oponente, mas sim como uma forma de ganhar a sua amizade e a sua compreensão. Durante a Marcha sobre Washington, Martin Luther King realizou seu discurso mais famoso, conhecido como Eu Tenho um Sonho, em que defendeu uma sociedade onde todos seriam iguais, sem distinção de raça e que negros e brancos poderiam viver em harmonia. A segunda liderança muito importante também é a Rosa Parks. Rosa Parks era uma costureira no estado do Alabama, que trabalhava para a seção da NAACP, na cidade de Montgomery. No dia 1º de dezembro de 1955, ele estava andando de ônibus, sentada numa fileira reservada às pessoas negras, quando um homem branco entrou. O motorista do veículo disse a todos da fileira na qual ele estava que se movesse para trás para criar uma nova para os brancos. Ao mesmo tempo em que todos os negros da fila cumpriram o determinado, Rosa recusou-se e foi presa por desobedecer à ordem do motorista. Parks foi condenada a pagar uma multa de $10, com mais $4 de custos judiciais. Esse acontecimento, o que gerou o boicote do ônibus de Montgomery, como consequência, Rosa Parks é considerada uma pioneira e às vezes até a mãe do movimento dos direitos civis. Morreu de causas naturais em 24 de outubro de 2005.